Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a aula de História de número 33 e nessa aula a gente vai começar a utilizar o livro 7, tá? Então peguem o livro 7 de vocês, abram nas atividades, nas primeiras atividades de História, 35 a 37. O meu livro digital, a página 170, não sei se está de acordo com o livro físico de vocês, mas de qualquer forma abre na primeira atividade de História que vocês vão acertar e acompanhem os slides. Bom, o conteúdo dessa videoaula é urbanização do Rio de Janeiro. Nas aulas anteriores, a gente viu como surgiram as vilas, as cidades, as primeiras vilas e cidades no Brasil e como foi o processo de urbanização, de desenvolvimento e crescimento de várias cidades brasileiras, cada uma ao seu tempo e ao seu modo. A gente viu o Nordeste, né, Salvador, vimos Recife, vimos um pouquinho de São Paulo, e hoje nós vamos nos aprofundar mais na cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade, a cidade que a gente mora. Tá? A gente sabe que a urbanização está relacionada à infraestrutura urbana, a sistema de esgoto, iluminação pública, de transporte, pavimentos de ruas e avenidas, entre outras coisas. Inclusive, também no aumento populacional. E a gente vai ver também nessa videoaula como se deu esse aumento populacional. No finalzinho do século XIX, a gente sabe que a família real veio para cá e trouxe muitas mudanças para a cidade, mudanças significativas que deram início aí a essa urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Foram feitas muitas melhorias. A família real chegou no finalzinho do Brasil colônia e no início do Brasil império. Então, eles trouxeram aí alguns projetos, algumas ações, como, por exemplo, a rede de esgoto, a implantação da rede de esgoto, de abastecimento de água nas moradias, de iluminação a gás. Essas ações foram importantes que na época, para o Rio de Janeiro, que na época era capital do nosso país, tá? Era capital imperial. Na época era comum, portanto, ver pessoas frequentando lojas de roupas francesas, tomando chás em cafeterias que espelhavam as da Europa. A intenção era essa, né? Fazer o Rio de Janeiro como uma cidade europeia, modelo, né? Tomando como modelo as cidades europeias, assim eles queriam tornar o nosso Rio de Janeiro. Porém, em 1889, o Brasil deixou de ser império e tornou-se república, né? E foi chamado aí esse período de Primeira República, porque nós vivemos hoje ainda a república, mas é uma república nova, tá? Nessa Primeira República, esse era um sistema novo de governo, não era mais reis nem imperadores que comandavam, chefiavam o país, né? Eles não eram mais chefes de Estado, tanto que Dom Pedro II ele foi destituído e enviado de volta para Portugal, porém, quem governava era um presidente escolhido, mas nessa época ainda não era pelo povo, não era por voto popular, mas por um grupo de nobres, enfim, envolvidos ali nessa política. Tá? Então, em 1889, a gente passou a ter esse sistema de governo, ok? Com um presidente comandando a nação. E a ideia desses republicanos era trazer mais modernização, industrialização para o país como um todo. No ano anterior, em 1888, foi abolida a escravidão. E isso fez também com que o número populacional das cidades aumentasse.
parte desses ex-escravos foram viver no campo, morando e vivendo lá da agricultura, da pecuária, a vida na roça como a gente conhece. Porém, a maioria procurou abrigo nas cidades, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as cidades referências, buscando melhores condições de vida, por conta da estrutura mesmo, da infraestrutura que tinha nessas cidades. Porém, eles não foram aceitos, foram muito discriminados, procuraram abrigo no centro da cidade, não havia infraestrutura nessa parte, eles viviam em casas coletivas denominadas cortiços, que ofereciam a vida precária, ou seja, mais condições de vida ali para eles. Eles vieram para a cidade, porém continuaram morando, vivendo mal, vivendo sem qualidade de vida, além de falta de alimentação, uma moradia precária, coletiva, todo mundo junto, e outras más condições. Ainda havia disseminação, por conta desse aglomerado de pessoas, a disseminação de doenças, como, na época, febre amarela, tuberculose, peste bubônica e varíola. Isso não agradou um grupo da sociedade que, como vimos, tentavam trazer os costumes europeus para o seu dia a dia. Eles queriam modernizar a cidade para ficar parecida com as capitais europeias. Foi assim, por exemplo, que algumas manifestações culturais de origem africana praticadas por esses ex-escravizados foram proibidas. Então, eles queriam aqui tornar uma nova europeia, cidade europeia. Então, eles não admitiam uma cultura diferente, por exemplo, a cultura africana que os escravos estavam trazendo, né, com a sua própria vida, era a cultura deles mesmos. Aqui nós podemos ver um mapa arquitetural da cidade do Rio de Janeiro em 1874. Olha, muitas ruas. Aqui provavelmente eram moradias, né? Tudo muito juntinho. Foi então que, em 1902, chegou um período conhecido como a Regeneração, quando Rodrigues Alves assumiu o mandato presidencial, se tornou presidente do Brasil e autorizou uma série de reformas urbanas para modernizar o Rio de Janeiro. Essas reformas ficaram conhecidas como a Regeneração. E uma dessas reformas foi o Bota Abaixo, que consistia, sabe em quê? Em derrubar construções antigas, como, por exemplo, os cortiços, permitia que eles fossem derrubados para dar lugar a modernos edifícios e avenidas. Isso colocou milhares de pessoas foram despejadas de sua casa sem ter para onde ir. Foi daí que surgiram as primeiras favelas, as primeiras comunidades. Entre as medidas tomadas, além dessa, por Rodrigues Alves, estava a abertura de novas avenidas, reforma de praças e passeios públicos. Todas essas ações foram inspiradas nas reformas realizadas na cidade de Paris, na França, e tinham 3 objetivos: a reforma da região portuária, saneamento da cidade e reformas urbanas. Especialistas foram contratados para gerenciar cada um desses projetos. Lá atrás, olha, a gente consegue ver atrás da foto, na esquerda, o morro do castelo demolido para a construção, para a conclusão da obra dessa estrada da Avenida Rio Branco. Então, foi um dos locais que foram demolidos, né, colocando aí pessoas para fora de suas casas, conhecida como Bota Abaixo. Uma construção desse período
foi a construção do Teatro Municipal. Na verdade, não foi construído, mas já foi idealizado nesse período. Olha, foi durante o governo de Pereira Passos, que era, na época, o prefeito do Rio de Janeiro, que foi instituído pelo presidente Rodrigues Alves a ser o prefeito, porque ele era engenheiro e ele traria para a cidade essas construções arquitetônicas que eles tanto queriam, desejavam, europeias. Então, foi nesse governo do Pereira Passos que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi projetado. O projeto ficou a cargo do arquiteto francês Albert Gilbert e do engenheiro Francisco de Oliveira Passos, filho de Pereira Passos, não do presidente, do prefeito do Rio. E foi inspirado no Teatro de Óperas de Paris em 1905 foi iniciada a construção do teatro, da qual mais de 280 operários participaram. A inauguração, porém, aconteceu somente em 1909, já no governo do presidente Nilo Peçanha, outro presidente já. Atualmente, o Teatro Municipal ainda está ativo. Esse aqui é o projeto final do Teatro Municipal de 1904 e esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 2010. E até hoje ele está lá lindo e belo, essa escultura e essa construção arquitetônica aos moldes europeus. Bom, mas não era só apenas essa beleza toda que adiantava, era preciso também erradicar as doenças que estavam no meio da população. Então, esse projeto Regeneração também tinha esse foco, tá? E aí Rodrigues Alves, o presidente, convocou o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que assumiu a diretoria da saúde pública em 1903. Essa história a gente já conheceu lá em Ciências, quando a gente falou de Oswaldo Cruz, lembram? Para combater a peste bubônica, ele fez vários projetos e vários movimentos que acabou causando polêmica entre os políticos, o povo em geral, causou também a revolta da vacina, a gente já falou sobre esses movimentos. Então, por exemplo, para combater a peste bubônica, transmitida pelas pulgas de rato, Oswaldo Cruz realizou uma grande campanha formando as brigadas sanitárias. Era um grupo de pessoas, essa brigada sanitária, que ia na casa das pessoas, da população, entravam nas casas para caçar ratos e incentivava as pessoas a caçarem também esses ratos. Tendo em troca uma recompensa em dinheiro. Já a febre amarela, para acabar com a febre amarela, o sanitarista realizou uma campanha de conscientização pública a fim de efetuar limpeza nas casas, em terrenos baldios, evitar lixo acumulado e água parada nos quintais. Contudo, enfrentou grande resistência da população, pois à época poucos acreditavam que o transmissor da febre amarela fosse um mosquito. Eles achavam que era pelo contato, a pele, o suor, né, dos utensílios uns com os outros. Porém, apesar da reação da população, a febre amarela foi erradicada. E em seguida ele passou a combater a varíola. Em novembro de 1904, o governo instituiu a vacina obrigatória, permitindo os agentes de saúde que entrassem nas casas e vacinassem as pessoas mesmo contra a vontade delas. Tá? Houve muita resistência, alguns políticos discursaram na Câmara, no Senado, contra a vacina obrigatória. Os jornais se dividiram, alguns eram a favor, outros contra. Havia pouca informação sobre a varíola, o que gerou insegurança na população, ao qual criou um movimento contra essa vacina, que ficou chamado como Revolta da Vacina. E aí o Rio de Janeiro, nesse período, se tornou uma praça de guerra. Camadas populares já descontentes com a derrubada das suas casas e incentivadas por políticos e pela imprensa, rebelaram-se. Houve confronto com os policiais e sanitaristas, além do apedrejamento de casas, quartéis, incêndios de bondes. A reação do governo foi a suspensão de direitos constitucionais e os líderes da revolta foram presos. Tá? Porém, após a regeneração, no início do século XX, o Rio de Janeiro passou por transformações urbanísticas em razão da política de Pereira Passos. Após o Bota Abaixo, que foi aquela derrubada das moradias, a Avenida Central passou a ter edifícios modernos inspirados na arquitetura parisiense.
atraindo lojas, restaurantes e cafés com mesas ao ar livre. As calçadas tornaram-se ponto de desfile de homens e mulheres vestidos com roupas de influência europeia. Ali também se instalaram os escritórios de grandes empresas e de jornais de grande circulação. Neste período, a energia elétrica chegou ao Rio de Janeiro e as principais capitais do país, bondes elétricos substituíram os de tração animal e as ferrovias expandiram-se para o interior. Ok? Então, depois vocês releiam aí os textos com calma e vocês vão realizar agora os exercícios propostos das páginas 178 e 179, respondendo as questões, ok? 178 e 179, só o ative a memória, número 7 e número 8, ok? Deixe um momento de novas descobertas para a próxima videoaula. Um beijo e até a próxima.